Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, mitologias, curiosidades, lendas, casos extraterrestres, enfim, um canal eclético. Cada dia trarei aqui para vocês um conteúdo, um tema, um tópico diferente. Se vocês gostam desse tipo de canal, se inscreve aí. Deixa o gostei, compartilha esse vídeo com mais pessoas que gostam. Vai no sininho das notificações, na opção todas e clica lá para continuar a receber o conteúdo do canal. Deixa um recadinho aí na área destinada aos comentários, com respeito, é claro, para que eu possa conhecer a sua opinião sobre o meu trabalho. E hoje é dia de cortes do canal Angel Black Contos de Terror. Espero que vocês gostem. Prepare o refri, a pipoca aí. Aproveitem o vídeo. Sem mais delongas, vamos para a história de hoje. E esta é mais uma história, ou conto, publicada pelo Torvo, na página O Torvo. O autor é o Bruno A.O. Sanglard. Bem, vamos à história. Quem aqui nunca ouviu falar de cigarras? Sim, aqueles insetos que fazem uma verdadeira serenata nas noites de verão, até onde se sabe, inofensivos. E existem pelo mundo todo. Onde quer que o verão chegue, as cigarras vêm junto. Talvez algumas pessoas não as conheçam. Outras até podem ter ouvido a sua cantoria, mas nunca viram pessoalmente tal inseto. O autor da melodia. Bom, colocarei aqui algumas fotos para que todos possam tomar conhecimento. O fato é que depois do que eu vou contar, certamente não verão mais este inseto com os mesmos olhos. Os eventos que seguem ocorreram em uma pequena cidade de Massachusetts. Pequena sim, mas não desconhecida. Estamos falando da famosa Salem. Aproximadamente 50 anos após o incidente que ficou conhecido como Caça às Bruxas. Ocorreu no ano de 1743, para ser mais exato. Os que ficaram vivos na famigerada cidade acreditavam piamente que tinham um extirpado mal daquelas terras. Mas sequer perceberam que o mal estava dentro deles. Se tornaram mesquinhos, avarentos, arrogantes e maldosos. A crueldade já tinha há muito corroído e condenado as almas daquelas pessoas. Logo nos primeiros dias do verão, eis que chegou à cidade um andarilho com um ar meio sombrio. O mesmo usava botas amarradas até as canelas,
um sobretudo de couro marrom escuro, chapéu de feltro, coisa fina, que se encontrava apenas nas chapelarias mais caras. Um modo como usava o chapéu não permitia ver o seu rosto. Carregava consigo uma bolsa de couro a tiracolo e uma citra, um instrumento de cordas, um tanto incomum para aquelas bandas. Ao entrar na cidade, o homem despertou olhares desconfiados e já de cara a antipatia de algumas dúzias de habitantes. Sentou-se na praça e pôs-se a cantar e a dedilhar a sua citra, como um menestrel. Enquanto cantava, o homem acompanhava a reação das pessoas que passavam. Ouvia cochichos, chamando-o de vagabundo, mendigo, pobretão, ladrão, imundo e muitos outros insultos. Mães puxavam seus filhos para longe, como se fosse um perigo, ou mesmo tivesse alguma moléstia contagiosa. Absolutamente ninguém se alegrava ou mesmo se agradava com a sua música. Ao cair da primeira noite, o menestrel tocou um acorde específico em sua citra e de dentro do instrumento saiu uma cigarra. O homem acompanhou o vôo do inseto até que ele pousasse sobre uma casa e iniciasse a sua cantoria. Então, o menestrel bateu a porta e uma mulher foi atendê-lo. Gentilmente ele disse que tinha fome e pediu um prato de comida. A mulher, que acabara de servir um farto jantar para sua família, enxotou o homem de sua porta aos berros e ofensas, perguntando o que fez pensar que ela teria comida para dar a um vagabundo como ele. O homem, então, fez uma breve reverência com a mão e em seu chapéu e se retirou em silêncio. Na manhã seguinte, o dia mal nascera e o menestrel já estava na praça a cantar a sua arte. A cena se repetiu, contudo, os insultos pioraram. Inclusive a mulher da noite anterior, ao passar pela praça, atirou contra o menestrel um tomate podre, perguntando se ele ainda tinha fome. Mas o menestrel continuou a cantar alegremente. Ao cair da segunda noite, o menestrel colocou a mão em sua bolsa
e dela tirou uma segunda cigarra, que saiu voando novamente. E o menestrel acompanhou o inseto até que o mesmo iniciasse a sua cantoria em outra casa. Então, bateu a porta dessa segunda casa e um senhor de idade já avançada veio atendê-lo. Gentilmente, o homem disse que tinha sede e pediu um pouco de água. Então, o senhor, conhecido por fabricar as melhores cervejas da região, pegou o balde de água já usada para lavar a louça da semana toda, e atirou contra o menestrel, dizendo que se ele tivesse sede, poderia beber com os cavalos se quisesse, mas não teria nada para ele. Outra vez, o menestrel fez a breve reverência e saiu em silêncio. Novamente amanheceu e lá estava o menestrel a cantar na praça. Mas os habitantes já estavam demasiadamente irritados com a sua presença e então atiraram-lhe pedras. Gritaram os piores insultos que podiam pensar. Os mais religiosos insinuaram que ele era o próprio demônio, que teria vindo buscar vingança do que ocorrera há 50 anos antes. E alguns até atiraram em sua direção o conteúdo de seus penicos. Caiu a terceira noite e o menestrel então ergueu por um breve momento o chapéu de sua cabeça, apenas o suficiente para que uma terceira cigarra saísse. Como nas noites anteriores, o inseto escolheu uma casa e o menestrel, uma terceira vez, bateu a porta. Dessa vez, um jovem veio atendê-lo, irritado, pois a leitura da palavra do Senhor fora interrompida pelo andarilho. Gentilmente, o menestrel disse que suas roupas estavam sujas e molhadas, que sentia muito frio e pediu roupas limpas e quentes. Prontamente, o jovem pastor foi até a cozinha e logo retornou com uma tocha acesa. Investiu contra o menestrel aos berros, acusando-o de ser o demônio e que o único calor que receberia era o fogo da ira de Deus. O menestrel desviou dos golpes do jovem pastor com tamanha destreza e agilidade que o jovem ministro se espantou e amedrontou-se, agora com a certeza de que realmente fora o demônio quem bateu em sua porta. Deixou a tocha cair em uma poça d'água e rapidamente entrou em sua casa batendo a porta e logo em seguida clamando fervorosamente pelo seu Deus.
O menestrel, uma última vez, fez reverência e saiu em silêncio. Quando chegou exatamente à meia-noite, o menestrel, então, se pôs em pé no centro da praça, descansou sua bolsa aberta no chão, à sua esquerda, e tirou seu chapéu, e fez o mesmo à sua direita. Desabotoou sobretudo e colocou no chão logo à sua frente. Sua citra, que agora começara a tocar sozinha, uma melodia horripilante, mas em vez de cantar, o estranho homem estendeu os braços para a frente e falou com voz de trovão, que fez-se ouvir e ecoar por todos os cantos da cidade. Vos trouxe alegria, gentileza e compaixão. Em troca, lhes pedi comida e vocês me negaram. Lhes pedi água e vocês me deram água suja e putrefa. Lhes pedi conforto e vocês me ofereceram fogo na intenção de me ferir. Não sois merecedores das graças que trouxe. Então levarei muito mais do que me negaram. Enquanto dizia essas palavras, milhares de cigarras saíam de sua bolsa, de sua citra, que tocava a mais sinistra das melodias, de seu chapéu, de dentro do seu casaco e mesmo de dentro de sua boca. Brotaram aos milhares, voaram para todos os lados. Em questão de minutos, a cidade toda estava tomada pelas cigarras, o barulho delas cantando, e a sincronia foi de veras ensurdecedor. Eram tantas que nada podiam fazer para barrar a sua entrada. Invadiram suas casas, entraram pelas frestas das tábuas, das paredes, portas, janelas, falhas no assoalho, pelos telhados e chaminés, por qualquer que fosse a fenda, elas não pararam de invadir até estarem em todos os cantos da cidade. Então, as cigarras avançaram sobre as pessoas, espalhando terror. Entraram pelas bocas e narinas, até que bloquearam suas gargantas e de lá começaram a cantar. Lhes faltava o ar, mas de suas bocas saíam apenas o som das cigarras alojadas em suas gargantas. O menestrel observou cada rosto apavorado, cada lágrima escorrendo, cada segundo de horror nos rostos dos habitantes, até que o inevitável encontro chegou. Em pouco tempo, a cidade estava silenciada, a não ser pelas cigarras. Não restava uma viva alma naquela cidade. Absolutamente ninguém sobreviveu, nem mesmo as crianças foram poupadas. Quem dirá
o pastor que se dizia homem de Deus, mas este não era, pois era o pior do que o resto da população. Então, o menestrel recolheu as suas coisas, colocou o seu chapéu na cabeça novamente, abotoou o seu sobretudo e seguiu o seu curso para onde se fizesse necessário, deixando para trás uma cidade fantasma. Claro, a cidade foi repovoada e hoje dizem que o ocorrido não passa de uma lenda, mas por via das dúvidas, se algum dia ouvires uma cigarra cantar e alguém bater à sua porta, não negue ajuda. Pode ser a última vez. Conto escrito por Bruno A. Sanglard. Todos os direitos reservados ao autor. Meus aterrorizados, o que vocês acharam deste conto? Eu, particularmente, achei assustador. Mas pensem comigo, é preciso um conto desse para que você não negue um prato de comida, um copo de água ou uma roupa para alguém? Reflita. Podemos fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar nada de troca, pois uma canção, um sorriso e uma gentileza são pagamentos bem melhor do que qualquer dinheiro. E tomem cuidado com o seu egoísmo, com a sua falta de amor e de caráter, pois quem pode estar na sua porta pedindo um copo d'água, um prato de comida, uma blusa de frio, pode ser essa entidade das cigarras. Vamos para mais uma história? E este se trata de um conto feito em cima de um relato real que recebi. A fera assassina na casinha de taipa. Se trata do quê? De um lobisomem. Meu nome é Lucas, tenho 59 anos. Hoje sou um homem amargurado, mas nem sempre fui assim. Lembrando que Lucas é um nome fictício. O ano era 1990. Aí também há uma releitura dos relatos antigos do canal. Voltando, o ano era 1990. Eu levava uma vida simples, mas tranquila. Trabalhava de peão em uma fazenda lá para as bandas de Duartina, interior de São Paulo. A mesma fazenda que fui abandonado ainda bebê, 29 anos antes, na porta da paioça do meu pai Dito e da minha mãe Maria Preta, que sempre trabalharam para o senhor Dimas, o nosso patrão. Todos os nomes são fictícios. Apesar deles nunca terem escondido a minha origem, sempre me trataram com muito amor e carinho e me ensinaram valores. Eu trabalhava com o pai Dito desde os 8 anos de idade, até o dia que o nosso patrão chamou o pai e disse que o certo era eu aprender a ler e a escrever. Então, de manhã,
Eu trabalhava e à tarde eu ia para a escolinha com os filhos do patrão. E assim foram se passando os anos. Lá pelos meados do ano de 1985, Letícia, filha do meu patrão, ela veio da capital, pois ela tinha sido mandada para lá para fazer a tal da faculdade. Coisa de rico, né? Ela voltou para se casar. Letícia se casaria com André, um engenheiro agrônomo que ela conheceu na faculdade. No final daquele ano, eles se casaram e na festa do casamento deles foi que a minha vida começaria a mudar. Os patrões contrataram várias pessoas para ajudar na festa. Nesse dia eu conheci a mulher que seria a razão da minha vida, Angélica. Uma linda morena de corpo franzino, tão frágil e delicada, e ao mesmo tempo tão ágil e sagaz, com aqueles lindos cabelos cacheados, preso em um enorme rabo de cavalo, e aqueles olhos de um preto tão profundo que eu poderia me perder neles para sempre. Eu estava olhando que nem um bobo para ela, até que o pai dito me deu um tapa na cabeça e falou: "Acorda, Lucas! Vai cuidar dos animais dos convidados?" Peão, viu? Deu um sorriso. Eu estava lá dando água e ração para os cavalos. Napiê, grama, enfim, aquela ração misturada. Quando veio a mãe dita e pediu para eu levar mais 2 barris de chope para a festa, assim que eu tratasse dos animais. E assim eu fiz. E assim foi-se aquele dia, com muito trabalho, até tarde da noite. Quando cheguei em casa, já caí dormindo no meu velho colchão de palha. No outro dia, como sempre às 5 horas da manhã, eu e o pai dito fomos tirar leite das vacas. E quando fui levar o leite na casa grande, tive uma linda surpresa. Sabe quem estava ajudando a mãe dita na cozinha da casa grande? Isso mesmo, Angélica! Não demorou muito para nos aproximarmos. Eu me apaixonei como um louco. Um simples olhar, ou cheiro, ou mexer nos cabelos de Angélica me enlouquecia. Eu precisava tê-la em meus braços. Aquele desejo me consumia. Então, conversei com o pai dito e juntos falamos com o seu Dimas para ele falar com o pai da Angélica para pedir para mim ela em namoro. Já no começo da outra semana, o pai de Angélica veio e deu a permissão. Era um senhor estranho, mas ainda porque ele veio com mais 3 homens, que onde ele ia, aqueles homens iam com ele. Mas eu estava tão interessado na Angélica que nem reparei isso na época. Mas que é estranho onde o senhor ia, os 3 cabras iam atrás. Angélica, ela era diferente de todas as mulheres que eu conheci. Ela sempre ia para a mata buscar ervas medicinais e sabia preparar chá para tudo. E com a desculpa, ela sempre me achava trabalhando no campo. E no campo mesmo fazíamos amor, de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Assim passaram-se 2 anos até que nos casamos e fomos morar na minha paioça.
Na mesma época, Letícia, a filha do patrão, veio com seu esposo André para morar na fazenda. E Angélica e ela ficaram muito próximas. Assim se passaram mais ou menos 1 ano e meio, de plena felicidade. Éramos um casal com poucos recursos, mas éramos extremamente felizes. E nossos patrões nos tratavam com respeito e dignidade. Letícia ficou grávida e Angélica também. E o médico que vinha cuidar da filha do patrão também cuidava da minha esposa. Ordens do patrão. Quando Angélica já estava no 6º mês de gravidez, os pais delas pediram um trabalho na colheita de café para o senhor Dimas, para poder assim ficar perto dela e a mãe poder estar a seu lado quando o nosso bebê enfim chegasse. O senhor Dimas aceitou de bom grado, pois Angélica não estava dando conta do trabalho, pois a barriga dela estava enorme. Então o pai dela e os homens iriam para a lavoura e a mãe e a cunhada dela cuidariam da casa grande e também das 2 gravidinhas da fazenda. Mas como dizia o pai dito, nada dura para sempre. Nos meses que se seguiram, começaram a acontecer coisas estranhas na fazenda. Começaram a sumir galinhas, ovelhas, porcos. Os peões já estavam tendo de ficar alerta, pois isso nunca havia ocorrido antes. Então o senhor Dimas nos reuniu e disse que todos os homens deveriam ficar de tocaia para pegar os ladrões. Mas não conseguimos pegar e não vimos ninguém. Ficamos mais 1 semana de tocaia e nada. Então chegamos à conclusão que os ladrões tinham ido embora. 1 mês se passou e Letícia deu à luz a gêmeos. Foi alegria geral naquele lugar. O patrão fez uma festa enorme, pois não é todos os dias que se torna avô de 2 netos machos, como ele dizia. Eu pedi desculpas, mas não fiquei na festa. Preferi ficar com minha esposa, que já ia entrar no 8º mês de gravidez. Quando eu estava indo para minha paioça, notei que já era noite, mas estava claro, pois tinha uma linda e enorme lua cheia no céu. Acho que aquela noite foi uma das noites mais lindas que eu já tinha visto em toda a minha vida. Mal eu sabia que seria a pior de todas elas também. Eu já tinha tomado meu banho e acabado de jantar. Então fui me deitar com a minha doce e amada Angélica, que dormia aninhada em meus braços, enquanto eu sentia o meu filho chutar. Foi quando ouvi André batendo na minha porta e gritando como um louco, com os seus 2 bebês nos braços. Olhei para ele e vi o pânico em seus olhos. Ele dizia: lobisomem, lobisomens, são muitos. Na confusão, eu não entendia direito. E ele continuava: são muitos lobisomens na casa grande. Minha esposa, meus sogros, os pais da minha esposa, lobisomens. Eu fiquei confuso, mas dava para ouvir tiros e gritos vindo lá da casa grande. Peguei a minha arma e já estava saindo para ir ajudar, quando dei de cara com um ser humanoide que tinha uns 2 metros de altura, com os olhos vermelhos, pelos ralos naquele corpo que parecia deformado
A cara era uma mistura de homem, porco e cachorro, sei lá. Era muito surreal. Dei um tiro bem no meio da fuça e ele caiu no chão. Gritei para o André trancar a casa e corri para ajudar na casa grande. Mal andei uns 30 metros, ouvi um uivo ensurdecedor, seguido de um grito de mulher. Não, Angélica! Voltei correndo e a cena que vi nunca mais vou esquecer. O bicho maldito que eu pensei ter matado entrou na minha paioça e outros dois estavam com ele. Um estava destroçando André no chão. O que eu tinha atirado comia um dos gêmeos recém-nascidos. E o pior, eu via minha doce Angélica sendo esviscerada ali, na minha frente. Descarreguei o meu revólver no maldito lobisomem, mas já era tarde demais. Junto com as vísceras de minha esposa, o maldito tinha comido o meu bebê, que ainda não tinha nem nascido. Peguei um facão e como uma fera, igual a eles, tomado pelo ódio, fui para cima do que comia um dos gêmeos. Peguei o outro bebê que estava no chão e logo chegaram outros peões, matando a maioria daqueles monstros. E muitos de nós também morreu naquele embate, naquela noite maldita. E o pior ainda está por vir. Quando o dia clareou, veio a contagem dos mortos. Meu pai dito, minha mãe, Maria Preta, e toda a família do senhor Dimas. Só restaram eu, o senhor Dimas e um dos bebês, e mais 3 peões. Os monstros que matamos eram os pais da minha doce Angélica. E os homens, aqueles que iam atrás dele por onde quer que ele fosse. Como puderam fazer aquilo? Angélica era sua própria filha. Enterramos os nossos mortos e queimamos os corpos daqueles monstros. Uma semana depois do ocorrido, seu Dimas, enlouquecido, tirou a própria vida. E eu só não o fiz o mesmo que ele fez, porque eu tinha perdido toda a minha família e amigos, inclusive a mulher que eu amava e meu filho que nem tinha nascido. Aqueles malditos monstros não deixaram nem o meu filho nascer. Sou responsável agora pela vida do bebê que eu não deixei morrer e me tornei responsável pela vida dele. E assim, como o meu pai dito e minha mãe, Maria Preta, eu precisava amar e educá-lo até que ele crescesse e pudesse se virar sozinho. Hoje moro bem longe daquele lugar. Meu filho do coração se casou e tenho a sua família. Eu nunca mais me casei. Vivo amargurado e com muito medo de que alguns monstros daqueles sobreviventes possam me achar e acabar com a única coisa que me restou: o meu filho dito e sua família. Obrigado, Angel, por contar
a minha história. Meus aterrorizados, essa é uma releitura de um dos primeiros relatos do canal. Eu estava vendo aqui e vi que era muito triste e resolvi recontá-lo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem as suas opiniões nos comentários sobre os dois relatos, sobre as duas histórias de hoje. E aí, gostaram do corte do canal Angel Black Contos de Terror? Se gostou, deixa o gostei, compartilha o vídeo, deixe sua opinião, vai no sininho das notificações na opção todas e clique lá para receber o conteúdo do canal. Com todos esses passos, você ajuda muito o canal e a criadora de conteúdo. E se você quiser dar uma ajudinha além, a chave do Pix estará na descrição do vídeo. Obrigado, obrigado e obrigado. Por hoje é só, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!